Pronto, deixa eu colocar você no centro. Isso. Bom dia, Severino. Bom dia. Ó. Bom dia aí, Sextou no ar. Bom dia, Sextou no ar. Olha, então, essa é uma turminha nova para você, é o 6º ano A, tá? E eles trabalharão com você com os 2 livros, a bateria 100% carregada e a Fera dos Mares, tá bom? Então, aqui eu coloquei uma ordem para iniciar o bate-papo com você, ok? Pode ver. Bom dia a todos e a todas. Não, uma alegria enorme estar aí falando de 2 livros muito especiais na minha trajetória, A Fera dos Mares e o Bateria. Vocês leram duplamente. Bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar qual é o seu gênero de literatura preferido? Seu nome é? Mona Lisa. Mona Lisa. Olha, eu gosto de tudo. Eu sou suspeito, assim, para falar. Eita, quando eu estiver respondendo, desliga o microfonezinho, porque tá dando eco. Pronto, agora. Eu gosto de tudo. Eu sou um leitor, assim, voraz. Por exemplo, aqui na minha mesa, aqui ao lado, eu vou até pegar aqui para mostrar. Eu leio de tudo, gente. Olha, eu estou lendo mangá, One Piece, aqui é a leitura em andamento. Eu estou lendo um romance aqui que é de uma amiga minha, escritora, a Keka Reis. Eu estou lendo ficção científica também. Eu leio vários livros ao mesmo tempo, tá, gente? Eu leio ficção científica, Eu, Robô, aqui do Asimov. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Ah, tem contos também, aqui da Ana Maria Machado. Eu leio de tudo, gente. Eu gosto muito de ler. Eu sou bem eclético. E leio muita coisa assim, de literatura juvenil também. Mas eu acho que a gente pode ler as mais diferentes manifestações literárias. Eu acho que a gente pode ficar bem à vontade nisso. Eu leio de tudo, gente. Não tem tempo ruim, não. Que legal. Eu também queria perguntar se você teve alguma inspiração real para fazer o livro A Fera dos Mares. No caso da Fera dos Mares, eu queria brincar assim, um pouquinho com essas lendas e histórias sobre criaturas, né, marinhas desconhecidas. E também porque o ecossistema marinho é aquele que a gente ainda pode encontrar algumas espécies que não foram catalogadas ainda. Volta e meia surge, né, aquelas notícias de site estranhos, né, super interessantes. Algum animalzinho meio estranho, meio feioso, que ninguém sabe bem o que é que foi encontrado numa praia. E, em geral, são animais que faziam parte ali daquele ecossistema, mas devido à mudança de temperatura, acabaram se aproximando mais da costa. Então, eu queria trazer um pouquinho desses elementos no Nordeste, na aventura fictícia, com muito humor, com muita brincadeira e também falando de coisas sérias, como a questão da ética, a preservação da natureza, a importância de se falar a verdade, né? Tem tanta coisa sobre fake news e tal, então a gente poder falar da importância da ciência na nossa vida. Então, juntando esses elementos, surgiu a Fera dos Mares. É um dos livros assim, mais divertidos que eu já escrevi. Que legal, gostei muito dos seus 2 livros. Essas foram minhas perguntas. Obrigado, Ana Lisa. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Yasmin e eu queria te perguntar se você já fez algum livro inspirado em fatos reais. Olha, todo livro tem alguma coisinha, algum detalhe, alguma observação, faz parte do nosso cotidiano, né? No Bateria 100% Carregada, que vocês leram, tem uma cena em que o Danilo está com o pai e a mãe, e aí eles estão conversando, né, sobre a Ariadne, e a mãe do Danilo diz que ele não combina, né, com a Ariadne. E quando eu era pequenininho, quando eu tinha lá 8 anos, acho que era 8 anos, entre 6 e 8 anos, eu tinha uma namorada na escola, era uma menina negra, e eu lembro que a gente estava no parquinho da escola uma vez, só não lembro se foi uma professora ou se foi uma mãe de algum colega, alguma coisa, mas disse a mesma coisa, que a gente não combinava. E aí naquela época eu fiquei, por que a gente não combina, né? Hoje, mais velho, eu consigo olhar para aquela cena e saber que ali era racismo, né?
E, então, aí, quando eu estava escrevendo bateria, eu lembrei dessa situação e acabei colocando aí na história também. Então, certas situações da nossa vivência acabam entrando no livro, outras são mais observações, pesquisas. Por exemplo, eu não sou TDAH, mas eu tive alunos, né, TDAH. Então, a observação, tentar entender a dinâmica, né, a especificidade de quem é, trouxe um pouquinho na narrativa. Então, eu até comentei na sala anterior que meus livros são como mosaicos, assim, tem várias pecinhas que vão se somando e eu vou juntando para a construção. Então, tem um pouquinho das vivências, mas também muito de observação do que eu escuto para construir a trama. Muito legal. E eu também queria te perguntar qual é a moral da história dos livros Bateria 100% Carregada e A Fera dos Mares? Eu não sei se teria assim uma moral da história, mas eu penso que toda leitura ela ecoa dentro da gente para a gente refletir, né? No caso da Fera dos Mares, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho sobre a questão do ser correto, da ética. Tem uma imagem que eu acho muito emblemática, é que, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, pronto, essa aqui, que veja aqui inversão de papéis, né? O Atos está em pé e o doutor, né, Souza Silva, está no balanço, feito a criança recebendo a reclamação, que estava fazendo coisa errada, que estava mentindo. Então, eu penso que não tem idade para ser correto, para ser ético. Né? A gente muitas vezes dá o exemplo, né? Eu coloquei como adolescente aqui, né? A gente dá muito mais o exemplo do que os adultos. Então, eu penso nessa questão que a ética pode vir desde cedo ao nosso lado. Talvez essa reflexão que eu queira passar aqui com a Fera dos Mares. Já no Bateria, e eu acho que a série Cabeça Jovem como um todo é falar de empatia, mas de empatia que não fica só na teoria, empatia na prática mesmo, da gente se colocar no lugar do outro, da gente entender seus medos, suas angústias, suas especificidades, sem medo. Então, fazer a gente pensar também que estamos de mãos dadas, né? Ninguém está sozinho, né? A gente tem sempre com quem contar de alguma forma. Então, acho que tem algumas reflexões. Eu não diria moral da história, mas algumas reflexões que eu gostaria que os livros ecoassem dentro dos leitores após a leitura. Achei muito legal as suas respostas e adorei te conhecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, Yasmin. Abração. Olá, Olá. eu queria perguntar com quantos anos você começou a se amarrar por livros, gostar de criar livros? Pronto. Seu nome é? Joaquim. Joaquim. Pronto, Joaquim. Olha, eu comecei a gostar de livro mesmo a partir da escola. Quando eu tive a sorte de ter professoras que incentivavam muito a ler e muito a escrever. Mas quando eu era pequeno, eu era aquela criança que ia para frente da televisão, ficava assistindo desenho animado a manhã inteira, e depois ia brincar no quintal. Então, meu contato mesmo com o livro foi a partir da escola. E no início, assim, e sobre ser escritor, eu tenho três respostas, né? Eu digo que oficialmente aos 18 anos, quando eu também passei para o vestibular do curso de letras, então, paralelamente, entre estudar para ser professor e aí eu fui escrevendo meus primeiros livros para mandar para editoras, para concursos literários, foi que eu comecei. Com 13, 14 anos, até mesmo por conta desse incentivo escolar, eu resolvi escrever um livro. Peguei um caderninho ali, caneta, lápis, e fui inventar uma história bem maluca que se passava em Fernando de Noronha e tal, e fui escrevendo. E quando eu era pequenininho, eu acho que a semente da criatividade já estava em mim, porque, como eu falei anteriormente, eu assistia desenhos animados durante a manhã e depois ia brincar no quintal, inventava histórias com robôs, né, aventuras, viagens e tudo. E ali eu vejo que já tinha a sementezinha dessa criatividade do Severino de escritor, que gosta de criar mundos, personagens, histórias e conversar bastante. Ok, obrigada. Obrigado, Joaquim. Oi, bom dia. Bom Eu sou a dia. Júlia.
Eu sou a Oi, Júlia. Júlia. Qual foi o livro mais difícil de fazer? O livro mais difícil de fazer olha, foi o último da série Cabeça Jovem, que é o 1 Milhão de Mistérios, né? Acho que quando vocês estiverem no nono ano, vocês vão estar lendo, porque eu já tinha feito 3 livros. Então, eu tinha que fazer um quarto e não podia me repetir, tinha que trazer elementos diferentes. Era uma narrativa, assim, mais difícil em alguns pontos. Então, eu digo que foi o mais difícil, porque eu não poderia me repetir. Eu não poderia me repetir, pegar uma solução de outro livro e trazer ali, e fazer algo diferente. E também por ser o último dessa coleção, que aí ao longo de 5 anos, mais ou menos, eu fui escrevendo. Então, colocar um ponto final, deixar o Colégio Cabral de Melo Neto, esses personagens, então foi mais difícil. Então, eu digo que é o Milhão de Mistérios. Dos livros que você escreveu, qual foi o seu preferido? Eita, o preferido, olha, é que nem falar de filho, né? Acho que talvez você já tenha escutado. Todo livro representa um momento ali, mas eu digo que a série Cabeça Jovem, né, começando aí pelo Bateria, é um divisor de águas na minha carreira, um divisor de águas mesmo. Então, acho que tem um cantinho assim especial no meu coração, no meu coração. Então, eu diria que a série Cabeça Jovem guarda aí um lugar especial. Vou roubar um pouquinho na resposta, vou dizer que são esses 4. Obrigada. Obrigado. Olá, bom dia. Bom dia. Eu me chamo Valentina. Oi, Valentim. Eu queria te perguntar de onde você se inspirou quando fez os personagens de bateria 100% carregada? Nos meus alunos. Eu também sou professor de língua portuguesa e eu já dei aula aí. Eu já dei aula até nas turmas iniciais do primeiro ano, dava aula de língua estrangeira, e do primeiro ano até o terceiro ano de ensino médio já dei aula. Agora estou dando aula também na pós-graduação. Então já passei por todas essas fases aí da adolescência. E o que eu achava rico era isso, que o aluno do sexto ano, o aluno do sétimo ano vão mudando bastante. Então eu queria trazer um pouco disso para a série Cabeça Jovem. E no caso do sexto ano, é a turma mais animada, mais agitada, tá deixando a infância ali de lado, tá entrando na adolescência. Vocês sabem muito bem como é ser sexto ano. Não é fácil ser sexto ano. Vocês saem de um mundo e vão para outro universo. Então, eu queria trazer um pouco disso para o Bateria 100% Carregada. Eu tive alunos com perfil TDAH, então foi difícil, assim, para lidar com eles em sala de aula. E aí eu queria trazer um pouquinho de tudo isso. E vocês estão muito conectados, muito ligados, né? Há um tempo atrás, acho que ainda continua a questão de o desejo de ser youtubers, né? Ter um canal, fazer sucesso, né? Estar dialogando com outros jovens e adolescentes, podendo influenciar opiniões também. Então, todos esses elementos eu fui juntando para construir o Bateria Sempre Carregado. Então, acho que a maior inspiração mesmo foram os meus alunos. Que legal, parabéns pelos seus livros. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Ana Tereza e eu queria saber se alguma vez, quando você estava escrevendo um livro ou quando você já tinha terminado o livro, você não gostou do resultado, quis desistir, não quis publicar o livro. Oi, Ana, boa pergunta. E quando a gente vê assim os livros publicados, até parece que é fácil, né? Todo o processo, todo o percurso, mas não é fácil. O Bateria só saiu na terceira tentativa. Eu comecei a escrever uma primeira vez, fui até o capítulo 10, 12, mas estava meio estranho o negócio, não deu certo. Eu dei uma parada, fui ler mais, fui pesquisar, aí eu comecei a escrever novamente. Cheguei até o capítulo 30 e tudo, mas aí eu tive que me mudar. Aí um monte de coisas externas começaram a atrapalhar. Eu digo, não, pera, deixa eu resolver minha vida pessoal primeiro, aí depois eu venho aqui resolver meu livro. E aí na terceira vez, eu acho que já tinha pensado bastante sobre a história. Ao longo desse tempo, eu poderia não estar escrevendo no computador, mas eu estava escrevendo aqui, ó, na minha cabeça, imaginando. Tenho meus caderninhos de anotações, ia colocando ali as ideias também. Então, eu ia trabalhando a história, ia trabalhando. Então, na terceira tentativa, eu já estava com ela mais madura e escrevi. E aí foi que saiu aí os 100 capítulos.
Às vezes dá branco, a gente para, pesquisa, faz a conta de novo. Tem uma curiosidade, né, sobre o bateria, e quando eu terminei, eu fui fazer a revisão dos capítulos, eu não tinha 100 capítulos, eu tinha 102. Eu estourei a bateria. Então eu tive que parar para ver o que eu poderia cortar da história e justamente fazer essa reorganização. Então, é trabalho, é processo. No 10.000 voltas, né, que é uma leitura do sétimo ano, eu cheguei a deletar 10 páginas da história ali da metade, que não estavam tão bacanas. Digo, não, isso aqui tá meio chato. Se eu estou achando chato, meu leitor vai achar chato, então deleta. Mas escrever é isso. E não tem nada errado com isso. Isso é parte do processo. Escrever, apagar, mudar, trocar. É claro, se a gente consegue fazer um planejamento antecipado bom, isso minimiza esses efeitos. Mas faz parte do processo. É sempre bom mudar de ideia quando a ideia seguinte é a ideia melhor. Entendi, muito legal. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Oi, bom dia. Eu sou o Bom dia. Nicolas. E eu Oi, vou Nicolas. fazer umas perguntas para você. No livro Bateria 100% Descarregada, se você fosse a mãe ou o pai de Danilo, o que você faria, já que ele precisa, né, de um cuidado maior? Eu acho que eu já teria percebido a especificidade dele. Eu acho que eu não deixaria chegar tão assim, tardiamente, né, ao sexto ano. Porque ele passou aí praticamente 10, 11 anos da vida sofrendo por conta desse não diagnóstico. E eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas por coincidência, a gente está falando hoje de bateria, mas por coincidência, no domingo, no Fantástico, estava tendo uma reportagem sobre TDAH e adultos, né, que tiveram muita dificuldade ao longo da vida, porque só descobriram tardiamente esse perfil. Então, eu acho que se eu fosse pai ou a mãe aí do Dani, eu acho que eu teria percebido um pouquinho antes. E quanto mais cedo, em questões de, né, transtornos mentais, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para a pessoa, né, aprender a lidar com aquilo para poder seguir adiante com menos dificuldades. Ok. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. De onde que você tirou a ideia de fazer um personagem com TDAH? Meus alunos. Eu tive alguns alunos com esse perfil e não é fácil. A gente, como professor, Dani está aí do outro lado também, provavelmente ela já encontrou, né, alunos com diagnóstico e a gente não aprende na faculdade. A gente aprende a dar aula, passar o conteúdo, mas a gente não aprende a trabalhar com essas especificidades em sala de aula. É a prática mesmo que ensina a gente no dia a dia. Então, os meus alunos me inspiraram bastante para escrever essa história. Entendi. Obrigada e parabéns pelos 2 livros aí que estavam muito legais. Valeu, Nicolas, brigadão. Eu que agradeço a leitura de todos vocês. Bom dia, Bom dia. eu sou a Fernanda e as minhas perguntas são: tem algum livro que você menos gostou, assim, que você não gostou muito do resultado quanto os outros? Olha, tem um livro, mas eu não publiquei. Os livros que eu não curti muito, eu não publiquei. Eu tenho um livro que eu fiz até a página 60, mas estava faltando alguma coisinha ali. Não era aquela história, não era daquele jeito, então vai ficar aqui na memória do computador, não vou publicar. Ano passado, durante a pandemia, eu tive uma ideia que eu acho que salva aquela história. Só que eu vou ter que mexer em muita coisa. Então, acho que eu vou escrever do zero mesmo. Acho que vai ser mais fácil escrever do zero do que tentar arrumar aquela bagunça que está ali. Mas tenho esse livro, assim, que ficou parado, e está parado, mas eu quero ver se consigo pegar a ideia e desenvolver ela no ano que vem. Quando você começou a escrever, todo mundo te apoiava, assim? Olha, mais ou menos. Mais ou menos. Digamos que. É porque também é o seguinte: eu tinha plano A e plano B, né? Eu queria ser escritor, queria publicar meus livros, mas paralelamente eu fui fazer minha faculdade, né? Fiz o curso de letras, comecei a dar aula. Então, digamos, eu tinha o meu salário, ainda tenho, né? Que sou professor ainda hoje. Eu tenho o meu salário fixo como professor e aí eu pude investir também como escritor. O que também foi muito bom, que como eu escrevo para adolescentes, eu dou aula para adolescentes, estar em sala de aula me inspira muito,
converso bastante. Às vezes eu tenho dúvidas assim, aí eu pergunto para os meus alunos, é tal coisa, tal situação, como é que seria hoje e tal. O bacana é que às vezes a gente reconhece semelhanças da minha adolescência com a adolescência de hoje, porque o humano permanece o mesmo, né? Só o contexto que vai modificando com o tempo. Mas aí meus pais sempre me apoiaram. Às vezes, né, meu pai dizia assim, tá escrevendo muito, tá, vai sair um pouco, tudo. E porque quando eu estou escrevendo, eu sou muito focado. Fico muito, assim, ligado na história, penso nela 24 horas por dia. Mas sempre me apoiaram. Quando tinha lançamento presencial, né, nos tempos pré-pandemia, eles sempre estavam presentes, assistindo, os bate-papos, tudo. Então, eles sempre, assim, me apoiam. Em geral, quem faz crítica, assim, é o povo que tem uma invejinha. É o povo que gostaria de estar naquele lugar que você está. Então, tá aí a importância da gente saber diferenciar críticas construtivas de críticas negativas. Né? Às vezes a gente pensa que é crítica construtiva, mas não é não, é crítica negativa. Então é preciso saber peneirar as coisas. Mas com a maturidade a gente vai descobrir. Obrigada. Tchau. Obrigado, eu que agradeço. Eu vi agora comentar rapidinho. Eu vi agora comentar. Bom dia. Eu só comentar aqui, eu vi agora comentar da Ludmilla dizendo que eu sou otaku. É um pouquinho Ludmilla, eu acho também Ludmilla aqui da foto também é. Porque aqui é abração, Ludmilla. Pronto, pode perguntar. Seu nome? Oi, bom dia. Eu me chamo Davi. Oi, Davi. Eu queria perguntar quanto tempo você demorou para escrever o livro Bateria Sempre Sendo Carregada e A Fera dos Mares? A Fera dos Mares foi até um pouquinho mais rápido. Também eu estava num período da vida mais tranquilo. Então, a Fera, eu acho que mais ou menos uns 6 meses, assim, eu consegui escrever. Pensando, assim, um período de pesquisas, de escrita, de revisão, de mudança, de ajuste, de todo esse processo. O Bateria demorou mais. Bateria entre idas e vindas, pesquisas, vai e volta, escreve uma primeira versão, depois outra, quase um ano. 10 meses, mais ou menos, assim, para concluir a história. E eu considero assim, todo esse processo de você estar elaborando, fazendo as anotações. Eu tenho até um caderninho, né? Esse aqui é o caderno deste semestre. E aí eu vou colocando as ideias, pensando. Tudo isso também já é o processo de escrita. Então já está contando aí o relógio. Eu também queria perguntar qual foi seu primeiro livro? Eita, meu primeiro livro publicado. O publicado foi o Sequestro em Urbana, de 2013. Ele está um pouquinho distante ali, não vou conseguir pegar ele agora. É uma narrativa de mistério, suspense e aventura. Mas quando eu estava na escola, ali com 13, 14 anos, eu fiz um livrinho. Peguei um caderno de uma matéria, a lápis e a caneta, saí escrevendo. Mas oficialmente foi o Sequestro Urbano em 2013. Estou completando este ano, digamos, 8 anos de livros publicados, mas 12 anos de carreira, assim, desde 2009. Obrigada. Obrigado, Davi. Oi, bom dia. O meu nome é Miguel Ribeiro. Oi, Miguel, tudo bom? Sim, eu vou fazer as perguntas. Qual foi a experiência criando o seu primeiro livro? Mas foi um desafio. Foi um desafio. Eu pensava que escrever era mais fácil, mas não é muito, não. Porque a gente tem que pesquisar, a gente tem que dar uma linguagem nossa, um jeito nosso de escrever. Então, foi difícil. Foi difícil, assim, mas eu fui aprendendo. A gente aprende escrevendo. Por isso eu digo sempre duas frases. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Isso aí todo mundo já ouviu de alguma forma. Mas também, quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. Porque na prática é que a gente vai descobrir quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos fortes, o que é preciso a gente melhorar, o que a gente pode fazer ali que a gente inventa bem. Então, eu acho que a prática é muito importante na escrita. Você vai escrever um novo livro? Se sim, qual será o tema dele? Eu estou com um baita desafio, né, com o pessoal da Editora do Brasil. Eles me pediram, quando tiver algum juvenil aí novo, pode mandar para a gente. Só que eu comecei já a escrever, né, não posso adiantar muito da história, porque não está assim, embrionária, ainda está surgindo. Porque
Eu já fiz quatro livros da série Cabeça Jovem. E eu não posso me repetir. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Não vai sair na série Cabeça Jovem, vai ser um livro avulso, né? E aí eu tô naquela. E agora? Pera, isso aqui tá muito sério Cabeça Jovem. Ou tem que mudar isso aqui. Então eu tô trabalhando. Eu acho que vai ser meu livro mais difícil de escrever. Porque não se repetir é difícil. Eu não posso me repetir. Quem já leu os livros vai dizer, Severino, olha, tá repetindo isso aqui, pode não. Então eu tenho que cuidar bem do texto, tudo, mas está sendo difícil. O que eu posso adiantar, talvez, é que tem um personagem que ele curte muito montar quebra-cabeça. Então, não sei se vocês gostam, eu gosto de montar aqueles de 1.000, 1.500 peças, aquele negócio. E aí eu estou construindo um personagem, ele tem um pouquinho disso. Mas que isso eu posso adiantar não, senão eu posso estragar aí a história. Essas foram as perguntas. Tchau. E obrigado. Obrigadão, Miguel, valeu aí pelas perguntas. Olá, bom dia. Bom dia. Meu nome é Pietro e eu vou fazer uma pergunta. Qual foi a ideia que você teve para o seu primeiro livro? O que te motivou a fazer ele? Olha, eu acho que o primeiro livro sempre é resultado das leituras que a gente faz na nossa adolescência, né, na nossa vida. Eu sempre fui muito leitor também de livros policiais, né? Sherlock Holmes, Agatha Christie, série Vagalume, Daniel acho que deve conhecer bem. Então, li bastante esses livros de mistério, suspense, aventura, com personagem meio detetive investigando o crime. Então, meu primeiro livro, que é o Sequestro de Urbana, ele traz isso, o personagem detetive que investiga o sequestro do melhor amigo. E é resultado justamente dessas leituras que eu fiz ao longo aí da minha adolescência. E aí depois eu senti a necessidade de fazer um pouquinho algo diferente, algo que seria menos Agatha Christie, menos Sherlock Holmes e mais Severino. E aí surgiu a série Cabeça Jovem, para falar da juventude e da adolescência de hoje. E os mistérios, digamos assim, é o nosso cotidiano, as nossas dificuldades, as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas inseguranças. Então, trazer isso um pouquinho aí na trama. Mas o início foi assim, bem Sherlock, bem Agatha Christie. Obrigada, essas foram as minhas perguntas. Obrigado, Tereza. Olá, Severino. Oi, Dani, tudo bom? Foi muito bacana o que você falou com o sexto ano, a importância, né? Vocês prestaram atenção quando ele falou? Quanto mais eu leio, mais eu escrevo, melhor eu fico. Que nós falamos sempre em sala de aula. E você viu como que assim o tema das suas histórias chamou a atenção dos alunos, né? Sim. Então isso foi muito bacana. Nós temos um aqui também que eu até gostaria que ele falasse, que é o Cono. Ele adora aqueles livros lá de mangá que você disse que nós comentamos lá no oitavo ano. Seu livro, né? Então, foi um prazer tê-lo conosco. Conto com você sempre, né? Hoje, mais umas 2 vezes, em outras ocasiões. Tá bom? Quem sabe ano que vem presencial. Vamos aperrear o povo da Brasil. Isso, olha. Dê um tchauzinho a eles. Vamos ver aí. E para finalizar, acho que tem um tempinho ainda, né? Tem perguntinha? Ou posso? Oi. 2 palavrinhas, acho que é bacana a gente falar sobre o sexto ano. Porque, assim, eu acho que sempre tem alguém que às vezes mesmo fica caladinho, mas que escreve já algumas coisinhas, que faz seus desenhos, seus quadrinhos. E eu sempre penso assim, que 2 palavras são fundamentais para quem quer investir em algo relacionado à arte, de alguma forma. E não só a arte, né? Tanto quem vai fazer medicina, engenharia, direito, mas também quem quer trabalhar com a arte, que é disciplina e paciência. 2 palavras difíceis, né? Para essa sociedade do século XXI, os jovens sempre acelerados, muito ansiosos. Mas disciplina, porque a gente vai escrever, né, um livro, vai escrever muito livro, um pouquinho todo dia, né, alguns capítulos, aí vai continuar a história, vai pesquisando, vai revisando. E paciência. O início é difícil, né? Eu acho que qualquer início é sempre difícil. A gente que é professor também, né, Deni? O início não é fácil. O início é aquela suadeira, aquele trabalho. Mas quando a gente faz tudo com amor, quando é nosso sonho, a gente, mesmo apesar das dificuldades, a gente vai alcançando aí as coisas.
Então, se puderem guardar 2 palavrinhas no coração de vocês aí, disciplina e paciência. Uma coisa assim que me deixa muito feliz, falei agora há pouco, agora que nós terminamos a live do 8º, e para o 6º, em plena pandemia, é o professor conseguir fazer com que o aluno leia. Isso é muito bacana, né? Muito importante para eles. Então, foi um prazer. Daqui a pouco eu conto com você novamente. E até mais. Abraços. Fique com Deus. Obrigado. Igualmente, Deni. Abração aí, turminha. Valeu. Tchau.